Você é contratado para fazer uma coisa, você acaba fazendo 10 mil outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Portugal é um país que hoje acorda com uma lei e amanhã aquela lei já não vale. Tem muitas pessoas que moram em várias camas, nesse caso pagam pela cama para dormir, uma beliche e várias outras coisas. E facilitam e não te dão contrato. E quando não te dão contrato, se ele quiser te soltar da casa, tirar da casa, alguma coisa aconteça. Morar em Portugal parece um sonho, né? Eu também pensava assim, mas o que ninguém te conta é que esse sonho pode virar um verdadeiro teste de paciência. Mas calma, que nem tudo aqui é ruim. Durante esses 2 anos morando em Portugal, eu aprendi muita coisa. E enquanto eu faço uma panqueca americana, eu vou te contar tudo que pouca gente fala sobre morar aqui em Portugal. O que mais se vê na internet é que as pessoas só mostram o lado positivo, mas essa moeda tem 2 lados. E hoje eu quero te mostrar os 2 lados dessa moeda de morar aqui em Portugal. Se você está pensando em se mudar para Portugal ou já está aqui a morar em Portugal e se sente perdido, esse vídeo é literalmente para ti. Portugal de 2025 não é o mesmo Portugal de 2024. Claro, as coisas no mundo todo têm mudado e, querendo ou não, também aqui em Portugal não deixa de ser diferente. O preço das coisas tem aumentado claramente, mas eu não estou aqui para te desmotivar de alguma forma. Estou aqui para compartilhar a minha experiência nesses 2 anos morando aqui em Portugal. O que eu aprendi, coisas que eu passei que eu não gostaria de alguma forma que as outras pessoas passassem, coisas que eu passei que eu gostaria também que algumas pessoas passassem ou vivessem, coisas boas, claro. Então estou aqui justamente para compartilhar uma história pessoal com o objetivo de incentivar as outras pessoas e também de agregar algum valor, algum conhecimento na vida das outras pessoas. Muitas pessoas têm aquela ilusão pensando que quando chegarem em Portugal vão conseguir se legalizar facilmente, como muitas pessoas vendem na internet esse tipo de esperança. Vão conseguir bastante coisas, muito fácil, poder de compra. Só que muita gente esconde o outro lado da moeda. Ok, Portugal é um bom país para se morar, mas também é um país desafiador para se imigrar. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Eu cheguei em Portugal em 2023 e na época que eu cheguei eu consegui me legalizar muito facilmente. Eu tratei, a única coisa que eu paguei para alguém tratar foi apenas o meu NIF, que é o número de identificação fiscal. Alguém fez, né? Alguém nesse caso me representou nas finanças para poder tirar esse documento e depois eu consegui solicitar o meu NIS sozinho, consegui solicitar minha residência da CPLP sozinho e os outros meus documentos consegui tratar sozinho sem precisar pagar alguém. Entretanto, após alguns meses eu comecei a perceber algumas mudanças de algumas coisas. Por exemplo, ao chegar aqui em Portugal, tudo que eu conquistava, tudo que eu conseguia, compartilhava na internet com algumas pessoas e também ensinava como conseguirem as coisas que eu conseguia. Só que a questão é, ao passar de alguns meses as coisas aqui mudavam muito e não param de mudar, porque Portugal é um país que hoje acorda com uma lei e amanhã aquela lei já não vale. Por isso que as pessoas precisam estar sempre atentas na internet, aos noticiários, para que de alguma forma não estejam desatualizados, ainda mais quanto à questão do imigrante. Aqui as leis mudam a todo momento. Anteriormente falando, quando eu solicitei o meu NIS, eu só precisei do meu passaporte e mais nada. Só que atualmente falando, para solicitar o NIS é necessário contrato de trabalho e várias outras coisas. Portugal é um país muito fácil de se legalizar em relação aos outros países da União Europeia, que nem França, Espanha e vários outros países que vocês conhecem. Então muitas pessoas escolhem Portugal como porta de entrada justamente para quê? Para se legalizarem, trabalharem e quando conseguirem nacionalidade, ir embora daqui, porque claro, Portugal é um dos países da União Europeia que tem o salário mais baixo
possível que você pode imaginar a nível da União Europeia. Mas muita gente escolhe Portugal por quê? Mesmo tendo um salário baixo e tendo às vezes os preços das casas e outras coisas mais altos e não conseguirem dar conta, mas ainda assim as pessoas preferem estar aqui, justamente por essa questão, a legalização. E aí está. Então, um dos pontos principais que eu aprendi durante esses 2 anos é que Portugal, né, é um país meio instável na questão das leis. Aqui as leis mudam a todo momento, a todo tempo, como o tempo mesmo em si, né? Às vezes está sol, está chuva, está calor, tem essa instabilidade também na questão das leis. Então, para um imigrante, isso acaba sendo um pouquinho muito difícil, estressante. Porque assim, uma coisa que eu tenho percebido durante esses tempos, eu estou começando a falar pelas coisas ruins para depois começar a falar sobre as coisas boas, né? Só para deixar o vídeo mais equilibrado. Então, durante esse período, quando as leis mudam, muitos órgãos responsáveis pela legalização de imigrantes e várias outras coisas acabam por não conhecer as leis também. Por exemplo, eles acabam por conhecer algumas mudanças justamente através da boca dos imigrantes. Por exemplo, sobre a questão da CPLP, quando começou a ter a questão da residência da CPLP, muitas empresas não conheciam a residência da CPLP e muitos imigrantes que tinham que ensinar o que era. E muitos setores responsáveis não conheciam a residência da CPLP, tornando assim a questão do imigrante um pouquinho complicada, né? Muitas pessoas não conseguiam resolver certas questões de documentos por causa de que alguns setores não aceitavam esse tipo de documento, até depois começarem a estar mais inteirados sobre o assunto. E isso acaba sendo um pouquinho chato do lado do imigrante, porque quando sai sempre uma lei ou sempre tem um documento novo, alguma coisa parecida, parece que durante um bom período os imigrantes passam por um grande estresse e até certos órgãos começarem a aceitar o tipo de documento ou a lei, alguma coisa parecida. Então, durante esse período aqui que eu estou, há 2 anos, eu tenho percebido essa grande dificuldade em Portugal. E muitas pessoas pensam que, olha, ao chegar em Portugal as coisas vão ser muito fáceis, olha, eu vou conseguir me legalizar fácil. Só que a questão não é bem assim, por causa dessas todas as questões. Há sempre uma lei ou outra. Tu ontem podes ter ouvido alguma coisa referente a uma mudança nova nesse caso, e hoje a coisa é totalmente diferente. Então essa toda instabilidade faz com que muitas pessoas acabam meio que se frustrando. Então não estou aqui para desmotivar de forma alguma, conforme eu já disse anteriormente, mas estou aqui para passar uma visão daquilo que eu tenho absorvido durante esse período. Então não vou apenas falar de coisas negativas, mas também vou falar de pontos positivos claramente, porque ok, Portugal é um país bom, mas também tem outro lado da moeda que poucas pessoas às vezes acabam por não contar. E além do mais, imagina, hoje em dia para tu solicitar o teu NIS, que é o número da Segurança Social, que através desse documento tu consegues trabalhar, tu consegues ter o número de utente para poder fazer algumas consultas e outras coisas. Para ter esse documento, tu precisas de um monte de coisas. Hoje precisas de contrato de trabalho, residência. E como assim eu acabei de chegar, não tenho uma residência, como é que eu vou conseguir solicitar o NIS? Então tá uma coisa muito burocrática. Ok, entende-se que é necessário colocar em regras devido ao fluxo migratório, que muita gente tem vindo para cá e pronto, muita gente tem vindo, como tu disse, tem tentado se legalizar. Hoje em dia é quase impossível fazer isso. Anteriormente era possível, ok. Mas agora estão a começar a colocar as regras, isso é bom. Só que a questão é importante colocar as regras de alguma forma sem fazer com que as pessoas que de fato cumprem esses requisitos que eles solicitam sofram com essas regras que não fazem muito sentido. E durante esse período eu também pude perceber que aqui em Portugal é um país muito difícil para se trabalhar. Calma, atenção, eu não estou aqui para falar mal, estou aqui para falar minha realidade e coisas que eu vivi. É um país muito ruim para se trabalhar no sentido que a maioria dos trabalhos aqui são trabalhos que de fato vão fazer com que você se sinta muito, mas muito explorado. Essa é a palavra, sem filtros. É um trabalho que de fato, a maioria dos trabalhos aqui, atenção, existem trabalhos sim que até você encontrar é muito difícil, mas a maioria dos imigrantes que eu converso, a maioria das pessoas que chegam aqui e vêm de uma realidade brasileira, angolana, totalmente diferente. Claro, nós estamos aqui e precisamos dançar música da casa, mas a maioria dos lugares que você vai para procurar um trabalho, se você é contratado para fazer uma coisa, você acaba fazendo 10.000 outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Claro, você assina um contrato todo, no contrato tem uma cláusula que dá essa abertura para caso você precise fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas que esteja de alguma forma correlacionado a tal, tu vais fazer. Então, se tu assinaste nesse caso, tu tens que fazer e sem reclamar. Mas ainda assim, nós assinamos porque nós precisamos de um trabalho e ainda assim é uma questão totalmente difícil. Eu penso que aqui em Portugal as leis trabalhistas deviam funcionar mais e serem de fato bem lapidadas aí e serem leis de fato bem estabelecidas. Por quê? Porque se você é contratado para fazer uma coisa e essa empresa precisa de um funcionário para fazer uma outra coisa, eles não podem simplesmente usar para fazer
10 mil trabalhos, e muitas empresas acabam poupando dinheiro. Por quê? Porque sabem, olha, contratei o fulano de tal, vai fazer a faxina da empresa, vai fazer a questão administrativa, vai fazer X e pontos, e não preciso contratar mais alguém, acabo poupando, entrando mais dinheiro no meu bolso. Eu penso, pelo menos, que as coisas têm funcionado desse jeito aqui em Portugal. Só que a questão é, nós estamos aqui porque viemos com algum objetivo cada um, e nós temos aqui algum objetivo a cumprir, então acabamos meio por suportando essa situação, mas nem todos suportam essa situação, o que faz com que muitos imigrantes acabam saindo de trabalho a trabalho. Eu tenho percebido nos últimos dias que muitos imigrantes, não são nos últimos dias, durante esse período de 2 anos, ao conversar com uma pessoa ou outra, eu percebo que essas pessoas não dão no trabalho. E muitas das vezes, não é simplesmente a questão da pessoa não dar no trabalho. Também tem muitas empresas que te contratam no período de 6 meses, né? Aquele período para não se tornar efetivo, de experiência mais ou menos, te contratam e ao passar desses 6 meses, às vezes acabam por renovar o contrato por mais 6 meses e depois chega a fase da pessoa precisar de fato de efetivar. Muitas empresas que não querem ter a responsabilidade de efetivar um funcionário, porque sabem que ao efetivar um funcionário vão ter muitas responsabilidades para com o funcionário, então acabam por despedir o funcionário, mesmo o funcionário sendo uma boa pessoa, trabalhando bem. Eu vejo que isso acontece muito e muitas empresas acabam por fazer isso para fugir de responsabilidades. E isso é muito chato na vida de imigrante, e não só na vida de imigrante, porque isso também acontece com os nacionais, já vi casos parecidos também. Então eu vejo que tem muito essa questão a nível dos empregos aqui em Portugal, e fazendo com que muitos imigrantes saltem de trabalho a trabalho. Fazendo assim com que muitos imigrantes, no final de tudo, acabam por não ter assim uma base sólida. Olha, atenção, tem muitas pessoas que de fato também estão como efetivas nas empresas e está tudo bem. Não estou aqui a falar que não é possível sim. Só estou aqui a compartilhar uma experiência pessoal que eu tenho observado durante esses 2 anos, né, no sentido negativo de trabalhar aqui em Portugal, a questão do imigrante aqui em Portugal, de se legalizar e várias outras coisas. E a questão da casa, a questão dos arrendamentos, a questão dos imóveis. É uma situação assim muito complicada, porque muitos imigrantes têm vivido dentro de uma casa mais de 10 pessoas, compartilhando beliches. Isso é verdade, sim. E uma outra coisa que eu percebi também durante esses 2 anos é a burocracia do imigrante arrendar um imóvel. Por quê? Porque eles pedem muita documentação. Imagina, tu acabaste de chegar aqui agora em Portugal, tu não tens um trabalho, tu tens dinheiro, tu não trabalhaste aqui nunca, e eles pedem um documento que comprova tu trabalhaste durante 1 ano, ou seja, o teu IRS do ano passado, do ano anterior, e pedem fiador, uma pessoa que será responsável por arcar com todas as suas dívidas caso tu não consigas pagar o imóvel, coisa parecida. Então, assim, são tantos documentos, é muita burocracia para alguém que está acabado de chegar. Eu penso que as coisas deviam ser mais facilitadas. Entende-se que é necessário ter toda uma comprovação de um histórico financeiro da pessoa para que o senhorio da casa ou a imobiliária consiga entender então que a pessoa tenha condições para pagar, né, o imóvel e coisas parecidas. E além do mais também pedem muitas cauções. Pedem às vezes 2 cauções, 3, enfim, várias outras coisas que é muito chato e acaba sendo um pouquinho mais difícil para o imigrante conseguir ter que morar no seu próprio espaço, fazendo com que então muitos imigrantes morem em quartos, compartilhem casas, né, compartilhem quartos também. Tem muitas pessoas que moram, né, em várias camas, nesse caso pagam pela cama para dormir numa beliche e várias outras coisas. Então isso acaba tornando a experiência do imigrante numa fase inicial sem privacidade, e não só, né, é muito burocrático mesmo nesse sentido. Mas também existem lugares e zonas mais afastadas que às vezes os senhorios acabam por facilitar, não pedem tanta documentação e acabam por facilitar também a vida do imigrante. Só que a questão é, facilitam e não te dão contrato. E quando não te dão contrato, se ele quiser te soltar da casa, tirar da casa, alguma coisa aconteça, tu sai de mão abanada. E não só, também acabas por não conseguir recuperar todo esse dinheiro que estás a pagar, porque acaba servindo. Imagina, quando eles passam um contrato e tem como comprovar que tu pagas renda e várias outras coisas, tem vários outros benefícios que tu vais precisar comprovar. Tu tens o contrato da casa e é um documento que deves ter nesse caso, porque tem vários benefícios. Então, quando tu não tens o documento da casa, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eles, ao passarem um contrato da casa, e eles têm que pagar imposto e várias outras coisas. Então, muitos senhorios, para fugir de pagar imposto, acabam por não te dar o contrato da casa. E tu também, como estás a precisar, não tens um fiador, não tens. Então, um acaba ajudando o outro, mas também os dois acabam por se prejudicar de certa forma. Mas pronto, essa tem sido uma grande dificuldade até os dias atuais, mesmo
durante esse período de 2 anos as coisas não mudaram nesse sentido, quanto à questão de de arrendar uma casa. E eu já ouvi falar que Portugal vive uma crise imobiliária, só que a questão não é que de fato está tendo uma crise imobiliária para o fluxo de imigrantes que tem. Eu vejo que tem muitas casas abandonadas que deviam ser significadas de alguma forma, poderiam aproveitar essas casas, remodelar elas, arrendar, porque tem várias pessoas que de fato procuram imóveis sim. E claro que Portugal não tem só partes negativas, também tem partes positivas. Então vamos agora para o lado das coisas positivas que me aconteceram durante esses 2 anos, que eu pude perceber, né, durante esse período que de fato fez sentido e faz sentido eu continuar aqui em Portugal. Muitas pessoas dizem que Portugal é um país com bastante qualidade de vida e eu concordo com isso, sim. Por quê? Porque pelo menos eu, tá? É uma opinião pessoal. Pelo menos eu acredito que a comida aqui é barata, é possível com o salário que aqui pagam tu te alimentares bem, teres uma boa alimentação, uma boa refeição e coisas parecidas que muitos dos nossos países, muitos dos imigrantes que acabam vindo de uma outra realidade não tinham esse privilégio, não podiam assim viver com um padrão de vida alimentar igual ao daqui de Portugal. Então eu penso que tipo, com o salário que tu ganhas aqui e o valor que tu gastas numa alimentação, dependendo se é sozinho, se tens família, enfim, acabas por gastar um valor assim muito ínfimo, um valor muito insignificante. Ok, faz falta, faz, mas é um valor assim que dá para de fato você olhar para as compras e falar, olha, valeu a pena. Essa é uma realidade do imigrante que chegou em Portugal há 2 anos. Segundo muitos nacionais, eles percebem que as coisas aqui aumentaram muito, conforme tem aumentado em toda parte do universo. Mas numa realidade que eu venho, eu aqui consigo fazer compras que de fato eu olho para as compras e falo, uau, tipo, compensa viver aqui, compensa pagar isso por isso. Os preços também têm aumentado, mas só que o imigrante não sente tanto, por quê? Porque vem totalmente de um paralelo diferente, de uma realidade diferente do nacional. Então, durante esse período de 2 anos em Portugal, eu consigo ver que aqui você consegue sim se alimentar bem, e eu gosto dessa parte aqui de Portugal, você consegue ter uma boa alimentação e pagar muito pouco por isso, muito pouco na realidade do imigrante, atenção. E ao longo desses 2 anos eu também percebi que a saúde aqui em Portugal é um pouquinho boa, não vou dizer tipo é boa, mas é um pouquinho melhor em relação ao meu país, Angola, é um pouquinho melhor em relação ao Brasil, o país que eu morei também. Então, por que eu digo isso? Porque assim, durante esse período, várias vezes eu precisei fazer alguns exames ou outros e eu fiz simplesmente no centro de saúde, fui para o centro de saúde, fiz as consultas e não paguei para bastante exames que de fato eu pagaria se fosse no público. Então vejo que as coisas funcionam. Pese embora há uma demora sim na questão de você ter que ficar muito tempo na fila para fazer uma consulta, mas também em caso de urgência, nesse caso tem os hospitais, mas ainda assim eu percebo que a saúde aqui é bem melhor que o meu país. E dificilmente aqui as pessoas ficam assim, tipo, doente até o ponto, tipo, estou bem acamado. Morando durante esses 2 anos eu consegui perceber, olha, não fiquei doente durante assim, tempos e doenças mesmo. E além do mais também tive um bom atendimento no hospital. Pese embora, conforme eu já disse, demorei bastante nas urgências, coisas parecidas que é comum e a saúde está mal em toda parte do mundo, né? Então, mas eu consigo perceber que pelo menos em comparação com o meu país, tenho saúde, tenho uma boa qualidade de vida na questão da alimentação e vários outros pontos que são inegociáveis. E além do mais, também durante esse período de 2 anos eu percebi que aqui em Portugal tu consegues fazer vários tipos de formações e são formações que são remuneradas, né? Não vou dizer que o dinheiro é muito, mas são formações que de fato te pagam para você estudar de alguma forma, vale muito a pena e um incentivo de alguma forma. Imagina só, tu estás a estudar uma coisa que tu gostas ou estás a aprender alguma coisa nova e de alguma forma estás a ser pago por isso, né? Não tem preço, não tem comparação, se bem que no Brasil também tem alguns programas parecidos, mas em Angola não existe um programa parecido, né? Então eu penso que essa questão de você poder ter ensino, ter a educação, né, ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, saúde, são coisas mesmo inegociáveis. Então são coisas que me fazem permanecer aqui em Portugal. Por esse motivo eu gosto de Portugal, pese embora o outro lado da moeda. Eu consegui também perceber a questão do poder de compra aqui em Portugal. É muito fácil tu conseguires comprar bastante coisa que tu gostas de forma parcelada aqui nem no Brasil. E não só, né, a questão aqui do crédito, se bem que o Brasil é bem mais, porque o Brasil mesmo te colocam numa vida de crédito. Então aqui em Portugal é mais slowly, mas ainda assim tu consegues alcançar coisas que num outro mundo, num outro universo, assim eram coisas totalmente longe e distantes. Já aproveito a brecha para partilhar com vocês sobre a Bimby. Esse robô, mini robô, eu chamo de minha cozinheira. A Bimby é uma máquina espetacular. Ela é o que? É uma batedeira. Ela faz tudo. Imagina, ela faz bolo, faz
cozinha feijão, faz fumos, faz qualquer tipo de comida que tu fores imaginar. E eu vos convido a conhecerem a Bimby porque eu fiz essa compra, inclusive me custou muito barato, pelo menos na minha visão. Eu tenho pagado mensalmente um preço que totalmente compensa, ainda mais para um imigrante. Imagina, chegas tarde do trabalho, cansado, com preguiça de cozinhar, a Bimby cozinha por você. Você só precisa estar aí a clicar nos botões e colocar as coisas, os ingredientes que te pede, já te dá as medidas certas, tudo. É simplesmente uma máquina fenomenal. Conheçam a Bimby, entre em contato com a Jéssica Silva, eu comprei a minha Bimby com ela e o processo foi totalmente tranquilo, easy mesmo, easy. Então entre em contato e recomendo muito. Durante esses 2 anos morando em Portugal, eu gosto desse país, não abrirei esse país para morar num outro, obviamente, até o momento. Mas é um país que tem 2 lados da moeda, não pensa que simplesmente Portugal é fácil de morar. Tem os seus desafios, mas vale super a pena dependendo dos seus objetivos de vida. E então é isso, espero que tenhas gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, subscrever ao canal, que nos vemos no próximo vídeo. Deu trabalho.